nesta aula vou te ensinar como você pode colocar em prática tudo o que já te ensinei até aqui. A mesma forma que já ajudou muitas mães a desenvolverem seus filhos autistas para serem calmos e independentes de forma natural e poderem juntos viverem uma vida normal, o que possibilitou essas mães poderem ver seus filhos superarem crises nervosas, dormirem melhor, se comunicarem e interagirem melhor com as pessoas, podendo ver seus filhos pedirem para brincar com elas e aceitarem realizar atividades do dia a dia sem questioná-las. E se você está aqui e não assistiu às 2 primeiras aulas, eu recomendo fortemente que você assista essa aula até o final e depois volte para assistir às outras 2 aulas, porque elas são fundamentais para que você consiga executar tudo que eu vou te passar aqui hoje. Na aula 1, eu mostrei como funciona a mente, o cérebro de uma criança autista e o porquê dos seus movimentos repetitivos e da sua hipersensibilidade. Nessa aula ficou completamente claro que é inútil você querer que seu filho se comporte ou pense como uma criança que não é autista e que você e seu filho sempre vão sair perdendo se você não entender o que está por trás das dificuldades do desenvolvimento dele. Quando seu filho fica muito agitado e ansioso, e de que forma você pode ajudá-lo a desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver através dos seus movimentos repetitivos, ao invés de querer mudar ou bloquear esses movimentos. Também você aprendeu que os neurônios no cérebro do seu filho autista têm certa inflamação e isso dificulta a sua socialização. Passa a ter dificuldades na fala, para dormir, para se comunicar e passa a ter interesses restritos e repetitivos. Você pôde entender que muitas mães tentam fazer seus filhos se comunicarem e interagirem da forma errada. E isso acaba estressando cada vez mais as mães, o filho e até a família. Já na aula 2, eu mostrei como você mesma pode colocar em prática as minhas orientações. Lá eu te ensinei as etapas de como você pode ajudar seu filho a lidar com as frustrações, como interagir com as outras pessoas, inclusive na escola, se comunicar melhor, desenvolver uma rotina saudável tão importante no dia a dia de um autista e como realizar as atividades de autocuidados. Necessidades únicas no desenvolvimento dele, para que ele consiga ser calmo e se torne independente de forma natural. E vocês possam juntos levarem uma vida normal. Com certeza, uma chave deve ter virado na sua cabeça quando você entendeu que crises nervosas, agitação, ser muito dependente dos seus cuidados, não conseguir interagir e ter dificuldades na escola, não obedecer aos seus comandos, são apenas sinais de que o seu filho não está progredindo no desenvolvimento dele. E o mais incrível é ver a repercussão dessa jornada. Foram muitos comentários e compartilhamentos. E eu vou fazer aqui hoje uma sessão de tira-dúvidas das questões que com mais frequência me deixaram durante essa semana. E essa aula é sobre seus próximos passos para o desenvolvimento do seu filho autista, ou do seu filho que você suspeita que seja autista e que só vai acontecer através de uma palavra que se chama ação. E eu sei que você só vai agir se você tiver uma trilha clara de onde seu filho está e onde você quer que ele chegue. E nós vamos fazer isso juntas, em um passo a passo. Eu também vou te mostrar as barreiras que vão querer te parar nessa jornada e que você deve fazer para conseguir superá-las.
Meu objetivo com essa trilha é te ensinar e te ajudar a entender como desenvolver um novo olhar sobre o autismo. Como a minha aluna Iana entendeu a importância da família trabalhar junto o desenvolvimento da filha Alicia, aplicando as ferramentas do meu método. Eu digo assim, que não nasceu uma autista aqui em casa, nasceu uma família autista, não foi uma criança, foi uma família. Tem vontade de ajudar, mas não consegue. E as crises só vai aumentando, porque quando você não sabe lidar, a tendência é as crises aumentar, vai sendo crises maiores, porque eles vão ficando mais angustiados, mais perdidos, e a gente também vai ficando mais sem paciência e sem saber o que fazer. Aí eu comecei naquela busca incessante de alguém que me ajudasse. O que eu via de terapeuta, de psicólogo, do que aparecesse, eu comecei a pesquisar em tudo. Encontrei Sara e assim foi a luz. Eu disse a ela ontem que ela foi a minha luz no final do túnel, porque eu já não sabia mais o que fazer. Na verdade, são pequenos passos na direção certa que você precisa saber e também entender a importância de saber comemorar cada pequena vitória, a cada pequena conquista que você tiver com seu filho. Não se preocupe em dar grandes passos, mas passos certos na direção certa. Eu sempre oriento as minhas alunas a agirem como as formiguinhas. Pequenos passos, mas diariamente, todos os dias, vão trazer muito mais resultados do que se preocupar em dar grandes passos. Agora, preciso te contar que apenas em uma aula seria muito pouco tempo para eu poder te ensinar todos os detalhes, todas as ferramentas que você precisa saber para ajudar seu filho a se desenvolver e ser calmo e independente de forma natural e vocês poderem levar uma vida normal juntos, além das dúvidas que surgirem durante a caminhada. E você com certeza irá precisar do meu suporte para te ajudar em cada passo. Não sei se você sabe, mas eu tenho várias mães e avós alunas que eu acompanho num passo a passo mais prolongado, por todos os dias da semana. E quando terminar esse evento, vou retornar ao suporte que dou a elas e também abrir a oportunidade para dar esse mesmo suporte para novas alunas. Então, vamos lá? Vamos para o conteúdo? As 5 etapas que te ensinei na aula 2 são as etapas do meu método Criar. E se você segui-las na ordem, vai conseguir ter muitos resultados no desenvolvimento do seu filho autista. Porém, como seu filho autista não é igual a nenhum outro autista, não tem como você usar uma ferramenta pronta, uma tabela pronta para aplicar no seu filho, porque não vai funcionar. E por que não vai funcionar? Porque receita pronta não vai alcançar as necessidades únicas do seu filho. Elas podem até acabar ajudando, sim, um ou outro autista, mas que por coincidência se encaixam com as necessidades deles. O que vai realmente desenvolver o seu filho, fazendo com que ele seja calmo e independente, são a ter acesso ao mundo imaginário dele e respeitar suas sensibilidades, direcionando ele ao invés de intervir, bloquear e dar castigos como consequência. Então vamos lá. A primeira das 5 etapas do método é você conseguir ajudar seu filho a se comunicar. E se o seu filho não tem contato visual e é não verbal, mesmo você levando ele em várias terapias, é porque na verdade o problema é outro. É por você não saber entrar no mundo imaginário dele, conquistar, cativar ele primeiro, para depois motivar ele a vir para o seu mundo real. Como aconteceu com a aluna Lauana, mãe do Afonso. O seu filho só produzia alguns sons, gritava e não se comunicava. E ela não tinha ideia de como poderia ajudar o seu filho. Se deveria levar ele para fazer fono
ou qual terapia ele deveria fazer. Mas, aprendendo a reconhecer melhor as necessidades do filho dela, rapidinho ele passou a chamar ela, o esposo e o irmão para brincar com ele. E em 3 meses já começou a pronunciar as letras do alfabeto e algumas palavras. Antes ele não tentava, antes ele só gritava, puxava a gente. Hoje ele já tenta falar. Quanto tempo faz que você está aplicando esse método no Afonso? São uns 3 meses. Eu já vi grande avanço nele. Ele fazia barulhos só. Poucos sons que ele fazia. Ele era calado. Ele não falava. E quando ele falava, ia fazer alguma coisa, era grito. Ele não produzia muito som. Igual ele está fazendo hoje. Hoje em dia, ele já produz um sonzinho, já quer se comunicar. A gente vê que ele quer se comunicar. Só para você poder entender melhor, uma das principais causas da falta de comunicação no autismo é não saber entrar no mundo imaginário dele. Já anota aí então, para não esquecer. Trazer pro grosso, né? É igual sentando o pé na porta, né? Em vez de bater ali, pedir licença, porque na realidade o método é esse, é você pedir licença para ele, para entrar no que ele quer na vidinha dele ali. Então não é impor para ele. Não, a gente vai, começa a conversar, entra no mundo dele, faz igual, vira o personagem dele, pega os barulhinhos e transforma numa palavra. E esse negócio de querer só pular, eu não sabia que é imaginário, né? Eu não sabia desse negócio de imaginário, nem passava na minha cabeça que existia. Eles falavam assim, né? Que autista, né? Que o deles fala assim, né? O autista, ele tem um mundo deles. Só que, tipo assim, né? Mas também não ajuda muita gente. Assim, mas que mundo é esse? Como a gente pode trazer ele para cá, né? Aí que no método criar que tem você entrar nesse mundo e aos poucos trazer ele para a nossa realidade. As pessoas têm que conhecer, Sara. As pessoas têm que conhecer. E a segunda etapa para ajudar no desenvolvimento do seu filho é o relacionamento, interação. E para isso, você precisa entender as características específicas do seu filho, porque você não pode ajudar o que você não entende. E para isso, é preciso que você aprenda a interagir com ele, aprendendo a entrar no mundo imaginário dele. Agora, como assim? Entrar no mundo imaginário dele? Você precisa deixar do seu lugar de mãe, que dá comandos, que direciona, para se colocar como ele, fazendo por alguns momentos o que ele está fazendo, do jeito que ele está fazendo. Só assim você vai poder conhecer de perto como funciona o mundo imaginário dele e poder interagir com ele, mesmo que você ainda não saiba como brincar com ele. Mas agora você já vai poder fazer algo a respeito. A questão é a gente conhecer ela nos entender, né, e compreender. Eu não sabia por onde começar, eu ficava perdida. Aí a gente acaba ficando nervosa, passa para eles também uma sensação de segurança, aí desanda tudo, né? Não tinha como você chegar, não. Ela quase que não tinha, sempre muito assim, calada. Tudo que você falava, ela nem respondia, sempre muito fechada. Então não tinha como a gente chegar, né? E às vezes a gente tinha até medo de não saber nem como falar, como lidar, né? Aí hoje a gente já, né, é diferente, você já sabe, né? O que eu achava mais difícil é que eu tentava conversar com ela, mas ela não interagia, ela não respondia. Aí agora, como ela já está soltando palavras, já faz pergunta, já fica mais fácil da gente se comunicar. E agora que você já sabe como se comunicar e interagir, chegou a hora de você saber como ajudá-lo a lidar com as frustrações, a rotina do dia a dia e o seu autocuidado. Como ele reage quando você precisa dizer não para ele ou dar algum comando. Se você não souber ser clara e usar palavras concretas para ele, ele vai ficar confuso e nervoso. E se ele ficar confuso e nervoso, ele pode ter uma crise emocional. Esse pensamento diferente que a gente não tem no dia a dia, porque a gente vai no automático, dando ordens, comandos, e vem aqui, é hora de
daquilo, achando que a criança tem que ir assim, naturalmente seguindo tudo isso, e para ele é muito difícil seguir essas coisas, né? E aí são gatilhos para ele ficar nervoso, para ter crise, para não querer mais também se aproximar de ninguém. E não importa o quanto você dê medicações para ele não vai ficar calmo e tranquilo. Não existe nada que possa aliviar, não existe nada que possa diminuir, nem medicações. Se você faz a medicação, mas se você não faz o tratamento com eles, é nada. É melhor nem dar. A Bia não está fazendo terapias. Não, eu tô até com raiva dessas terapias, porque até hoje já tirei porque era particular, eu não tinha condições. E só tô com essa fono porque, como eu te falei, a neuro do SUS, ela falou, daqui a 6 meses, vozinha, você volta com ela, então eu preciso de um relatório da fono, da escola e da TO. Aí, tudo bem. Aí, por isso que eu ainda tô aguentando aquela mulher na minha frente, porque eu já tô por aqui com ela, uma vez no mês. E quando você vai, você ainda espera, e quando a mulher chega, tem meio mundo de criança para atender, porque ela fala, mas a Bia ela é muito estimulada, a Bia é muito sabida, é muito esperta. Aí dá vontade de eu falar assim, ela é assim, não é porque você ensina para ela, não, é porque eu ensino em casa. Ela até falou, você tem que ir para neuro, se ela continuar assim, para passar um remédiozinho para ela, eu digo, vou dar remédio. Lembra de como funciona o desenvolvimento do cérebro de uma criança autista que eu falei na primeira aula? Seu filho só vai se desenvolver adequadamente se ele estiver calmo e tranquilo. Se você souber lidar com as diferenças do cérebro dele, independente se seu filho é um não verbal ou tem outras comorbidades, ou se ele já toma medicações e já faz terapias, ou não tem acesso a elas ainda, ou até mesmo se você apenas suspeita que ele seja autista. É possível que ele seja um autista calmo, tranquilo, independente e vocês poderem levar uma vida normal juntos. Como que vocês levam a vida de vocês agora? E antes, ele ficava irritado, sabe? Às vezes a gente saía, eu já saía com medo, né? Principalmente para ir no mercado, assim, às vezes eu preciso levar ele, sabe? Dentro do carro, às vezes ele agredia a bebê, né? Ficava assim com muita raiva, segurava ela assim, mas com raiva, sabe? Agora não, tranquilo, vai, volta. O meu marido também já consegue sair com ele sozinho, que às vezes eu ficava com medo dele sair, ele ficar nervoso e não ter quem acalmasse ele lá dentro do carro, né? Mas agora não, agora a gente pode ir para qualquer lugar, ele vai, a gente explica, né? Primeiro, ó, nós vai na casa da vovó, aí ele vai tranquilo, não se recusa a ficar nos lugares também. Agora ele tá aceitando ficar bem, o tempo que a gente ficar lá, ele fica. Sim. Ah, não, assim, Melhor. A Bia vai para a igreja, a Bia faz parte de um coral de criança. Tudo que as crianças fazem lá, ela faz, ela canta, ela dança, faz tudo. Quando eu fui para o Recife com ela, que a gente foi para o shopping, foi para a praia. Basta que você saiba o que isso significa, que há um tempo de harmonização e equilíbrio para cada nível de suporte que cada autista precisa. E para isso, você precisa saber como ajudar ele a lidar com seus sentimentos e emoções, dar coordenadas no momento certo e da forma correta, a respeitar suas hipersensibilidades e o tempo dele. Você vai conseguir desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver. E aqui, a interação com a escola é essencial. É essencial você saber como orientar a escola para lidar com o seu filho, respeitando o tempo dele, sendo flexível com a sua inflexibilidade. É preciso que você seja uma ponte de comunicação entre seu filho e a escola. A professora já elogiou. A professora falou, Rose, ela melhorou muito o comportamento na escola, melhorou muito, ela tá brincando, ela parou as birras, né? Parou, acabou as birras. Aconteceu desse dia eu precisar sair, eu já estou preparando ela psicologicamente, a mamãe vai precisar trabalhar, daqui um dia outra pessoa vai te pegar na escola. Aí eu precisei da minha irmã buscar ela, tranquilinho, não teve problema. Na escola também, porque a chegada dele na escola era difícil também. Aí eu arrumei um esquema com a mediadora dela pegar ele no portão, porque ele já entrava na escola, queria ir direto
refeitório. Aí agora ele chega na escola, entra numa boa com ela. Aí ontem foi até interessante que eu deixei ele na escola e fiquei observando, né, que estava tendo educação física. Aí eu fiquei olhando ele, aí ele na quadra todo feliz, correndo com os coleguinhas. Eu falei, ah, que bonitinho, participando das coisas, né? Falei, ai, que bom. No entendimento também, ele tem entendido cada dia mais, né, o que a gente passa para ele, o dia. Como que era antes aí o comportamento, ficar na escola? Antes ele não queria ficar, ele não gostava. Toda vez que eu ia deixar ele, era um chororô. As tias tinham que pegar ele, e pegavam ele. No começo, quando ia deixar, era desse jeito. Era um chororô, ele não queria ir. Hoje em dia, não. Hoje em dia, eu vou com ele vai caminhando, eu solto a mão dele para ver se ele vai fazer alguma coisa, ele vai, segue o caminho dele, eu atrás. Ele entra na sala, ele olha para as tias e vai brincar. Não me puxa, antes ele me puxava para dentro da sala, ele não me puxa. Se eu vou com ele até a porta, ele solta minha mão e vai. Com os coleguinhas também ele tá tendo mais interação. Ele agora tem essa amiguinha que eu fiquei sabendo que eu não sabia, que eu sabia que ele tinha só um outro coleguinha, mas parece que ele saiu da escola, aí ele agora tem essa outra coleguinha. Ele não tinha interação assim com as outras crianças. Ele sempre ficava, ele pegava alguma coisa e ia para debaixo do balcão e ficava lá. O que as professoras comentam dessa mudança dele? Elas falam que ele está mais participativo. E antes ele ficava muito quieto. Hoje em dia não. Hoje em dia ele já quer participar. Ele quer brincar com as crianças. Eles vão correr lá, brincar do pega. Eles vão brincar do pega também com as crianças. Ele interage mais, está interagindo mais. Graças a Deus que as professoras dele estão empenhadas, porque tudo que eu falo com elas que eu pratico em casa, eu falo para elas praticam lá, e como ela é auxiliar de outra criança autista, ela pratica com a criança também. E a professora disse que também, na escola, ele está mais autônomo. Eu achei fantástico, porque eu falei assim, nossa, ele está tendo autonomia, então, na escola, né? Aí nossa, professora, eu fiquei muito feliz, muito emocionada por ele super... Né, que às vezes elas mandavam uns recadinhos assim, mas ela nunca mandou assim, que ele está progredindo. Eu acho que ele já está começando a aceitar a rotina da escola, coisa que ele não aceitava, Sara. Não aceitava. Rotina da escola, comandos, ele não aceitava. E a sua próxima etapa é o autocuidado. Aqui, você também precisa pedir acesso para entrar no mundo imaginário dele e incentivar ele a vir para o seu mundo real. Porque mesmo que você explique a importância e a necessidade dele fazer certas atividades de autocuidado, como escovar os dentes, pentear os cabelos, tomar banho sozinho, seu filho vai acabar tendo resistências para realizar pelo menos uma dessas atividades. E o que eu sempre falo para as minhas alunas, o seu filho vai precisar de direcionamento, sim. Porém, você vai precisar falar na mesma linguagem dele, com os mesmos interesses dele, para que o seu comando para realizar a atividade de autocuidado faça realmente sentido para ele e ele deixe de apresentar resistências. Por isso, realizar com ele a atividade de autocuidado brincando ou de uma forma divertida traz muito mais resultado do que ficar trabalhando com ele na força ou usando de chantagens. E ele vai se entregando à brincadeira e acaba deixando você ensinar para ele como realizar a atividade. Ela gosta muito do Joãozinho, o personagem que ela gosta, Joãozinho. Fazer a nossa casa. Aí eu chamo o Joãozinho, aí dá certo com o Dente. Então, o Dente foi questão do Joãozinho, né? Que eu coloquei, aí entrei com o Joãozinho. Aí agora tem dia que eu fico quieta, aí tem dia que ela nem lembra, aí já tá escovando legal. Aí tem dia que ela fala, mamãe, vou chamar o Joãozinho? Aí eu chamo o Joãozinho. E assim, acabou o problema de escovação do dente. Entramos dentro do coisa assim, ele pegou, olhou para mim e fez xixi, que ele queria ir no banheiro. Aí, então, eu entendi independência isso. Ele queria fazer xixi. Aí eu levei ele no banheiro lá e ele fez. Ou, se ele já for adolescente,
ou adulto, como estimular ele a fazer a barba, cuidar dos seus pertences, se vestir sozinho, se servir sozinho nas refeições. Agora, para sabermos se a forma de você ensinar o autocuidado para o seu filho está adequada, se pergunte: o seu filho faz logo a atividade de autocuidado que você pede para ele ou sempre é com muito choro e resistência? A atividade de autocuidado parece que você está brigando com o seu filho para ele realizá-la? Entendeu? Eu tenho que conversar com ela, preparar ela para aquilo ali, porque senão, vamos tomar banho, não vou. Pronto. E aí, se você for, ela não tem. Qual o sentido dela ir tomar o banho? Por que ela tem que ir tomar o banho? Então, se você não conversar, foi isso que o método me ajudou demais, porque eu não tinha isso. Para mim, eu tinha que chamar, ela tinha que ir tomar o banho e acabou, porque era hora de tomar banho, tinha que tomar banho e pronto. E não é assim. E como está o seu ambiente na sua casa e seu humor e paciência com ele? Isso é fundamental para que ele consiga realizar essas atividades e se desenvolva para ser independente. E vocês possam levar uma vida normal juntos. Mas para isso, você vai precisar desenvolver junto com ele, sua família, uma rotina saudável. Se o seu filho não estiver aprendendo como ser organizado nas suas atividades no dia a dia e da semana, ele vai ficar confuso diante de tantos comandos e atividades para serem cumpridas. E tudo vai ficar muito mais difícil. Eu já expliquei sobre a tabela de organização diária na aula 2. Se você não assistiu, depois volta lá e assiste. Agora, qual tabela de organização que o seu filho precisa? Isso é muito variável. As atividades no dia a dia do seu filho são muito diferentes da do filho da vizinha, mesmo que eles precisem do mesmo nível de suporte. No final das contas, ele precisa de ajuda para desenvolver as tarefas da escola e as atividades em casa, independente se ele teve escola à tarde e outra atividade pela manhã. Agora, para saber se o seu filho está evoluindo bem nas atividades, se pergunte: ele passa o dia contente e tranquilo ou nervoso e agitado? Ele passa horas andando de um lado para o outro, fazendo seus movimentos repetitivos? Ou ele consegue concluir as atividades que você estabeleceu junto com ele para ele realizar durante o dia? Os brinquedos ela está guardando todos os dias. A gente combinou, ela brinca, deixa o quarto bagunçado ali. Depois que eu limpei a casa, sem problema não. Deixa ela, na hora de guardar, eu chamo: filha, agora vamos guardar. E tem hora também que incomoda, que tá muito bagunçado. Eu falo: filha, tá muito bagunçado, vamos organizar, só pega o que você vai brincar. Aí ela também já tá entendendo, né? Isso é bom, que ela não fazia. Quando chamava para guardar o brinquedo, era um Deus nos acuda. Não guardava. Agora ela tá fazendo. Então, assim, ela está aceitando os comandos, ela está entendendo, ela entende o que a gente passa para ela. Ou seja, que o seu filho tenha um dia a dia organizado e que se sinta útil, contribuindo com as tarefas e atividades de casa no dia a dia. Tem mais um ponto que a gente precisa avaliar, que é a individualidade de cada criança autista, mas que muita gente costuma errar nesse ponto. Tem autistas que são muito sensíveis ao barulho e ao paladar, enquanto que outros autistas não se incomodam tanto com barulho e não têm seletividade alimentar. Cada criança autista tem suas próprias necessidades e hipersensibilidades. Por isso que dentro da minha teoria, você vai precisar desenvolver a sensibilidade para saber identificar essas necessidades, o que é fundamental para que você não fique perdendo tempo testando e testando e testando o que funciona e o que não funciona. Existe um jeito mais rápido e mais fácil de descobrir quais são essas necessidades específicas e ajustá-las, e eu vou te ajudar exatamente em cada ponto. Por último, e não menos importante,
o uso da terapia floral. Da mesma forma que eu te falei lá na aula 1, que os florais ajudam, auxiliam no equilíbrio da mente e das emoções do seu filho sem trazer nenhum efeito colateral. Existem sim medicações que ajudam nos comportamentos e no mental do seu filho, mas que sozinhas não são suficientes porque tratam apenas os sintomas mentais que o seu filho desenvolveu por causa de alguma comorbidade, mas não harmonizam nem equilibram as emoções e os sentimentos dele. Existem sim medicações químicas que ajudam nos comportamentos e no mental do seu filho, mas que sozinhas não são suficientes. Por quê? Tratam apenas os sintomas mentais que o seu filho desenvolveu por causa de alguma comorbidade, mas não harmonizam nem equilibram as emoções e os sentimentos dele. Ou seja, você entende então que não basta você apenas dar medicações para querer que o seu filho seja mais calmo e durma melhor? Se por trás de comportamentos de raiva, desobediência, não aceitar ou não, agitação e ansiedade, vai existir sempre um gatilho que o deixou desequilibrado, irritado e nervoso. A medicação que a gente achava que a medicação não resolvia, eu já estava no topo, que era o cannabis. Por isso, ao fazer o uso dos florais, eles vão agir diretamente nas emoções do seu filho. E fazendo o uso dos florais, junto com os direcionamentos que te ensinei na aula passada, você vai conseguindo ajudar o seu filho a ser mais calmo e tranquilo, podendo deixar de usar medicações químicas ou, pelo menos, diminuindo a frequência de uso ou os miligramas. Porque eu creio que os florais estão trabalhando o interior dele, colocando, igual você falou, né? Colocando em ordem as emoções, sentimentos, né? E não adianta a gente querer que ele foca, que ele tenha concentração, se alguma coisa emocional está impedindo ele, né? Agora, com o que você já tem aprendido até aqui, você já deve estar começando a observar os sinais de autismo no seu filho com um outro olhar. Você já entendeu que vários ajustes vão precisar ser feitos para que ele tenha evolução no desenvolvimento. E também percebeu que você mesma é capaz de fazer todos esses ajustes e poder ajudar seu filho a ser calmo e independente de forma natural, para poderem levar uma vida normal juntos. Mas tome alguns cuidados. Não dá para sair aí fazendo todos os ajustes que você observou de uma vez. Apesar de serem necessários, vai devagar. Toda mudança, já falei, pode deixar o seu filho confuso e nervoso. Se você mudar demais ou tiver muita pressa, você vai acabar tendo um filho muito estressado. E se ele ficar muito estressado, ele vai ficar agitado, confuso e nervoso. Aí, no final das contas, você vai acabar ficando mais frustrada, mais cansada do que quando começou e desistir de investir seu tempo no desenvolvimento dele. Mas também não dá para ver seu filho agitado e nervoso e não fazer algo. Não faz sentido deixar ele ficar em crises e mais crises nervosas. Conseguir perceber esses pontos que precisam ser desenvolvidos é ótimo. Parabéns por isso! Você vai então perceber que com tantas informações, você está sentindo a necessidade de um suporte para que você não desista no meio do caminho e depois não se sinta frustrada. Eu não vou falar para você que vai demorar 3 anos, até porque o seu filho já pode estar fazendo terapia todo esse tempo. Mas há muito que pode ser feito sim. Ninguém consegue se sentir bem com um filho autista em crise. Imagine seu filho de 3 anos fazendo terapias e ainda sem falar e tendo crises nervosas. Talvez você não saiba, mas é possível você conseguir fazer o seu filho pronunciar algumas palavras já logo nos primeiros meses de implementação do desenvolvimento dele.
O Afonso, depois que eu tô colocando assim em prática o que eu tô assistindo nas aulas, agora mesmo ele fica tentando pular, porque ele não consegue pular ainda. Ele fica tentando pular e ele fica tentando falar o nome pula. Ele fica ua, ua. E fica ua, e tentando pular. E eu, pula, meu filho, pula, bora, pula. E ele pega agora as letras e fala A, C, E. Ele pega a letra E, fica E. E qual a idade dele mesmo? 2 anos, ele vai fazer 3 anos agora em agosto. Ele não falava, ele tinha uma comunicação assim, igual ele está tendo agora. Ele não conhecia letras. Depois que a gente começou a aplicar, a gente fica estimulando, porque assim, a gente estimulava, mas não tinha aquela estimulação direcionada, igual a gente está tendo agora. Estimulava como se fosse ao vento, só jogando. Aí hoje em dia não, hoje em dia a gente tem mais aquela direçãozinha para a gente estar conseguindo trabalhar direitinho com ele. Aí hoje ele conhece as palavras, algumas letrinhas, ele tenta falar, ele tenta se comunicar. Incrível, né? Esse tipo de resultado não é ensinado por aí, porque os profissionais não aprendem nos cursos de terapias para autismo que eles fazem, mas com o direcionamento personalizado para cada caso é totalmente possível. No caso do Afonso, filho da Lauana, que participa do método, ele só produzia alguns sons, não falava. Mas logo que ela implementou os ajustes do método, seu filho passou a falar já algumas palavras e isso foi só o começo para ela. E aqui eu te pergunto, quanto tempo você tem disponível para desenvolver seu filho em casa? Eu entendo que você tem muitas responsabilidades para realizar. Talvez você trabalhe fora ou faça faculdade, mas você pode trabalhar o desenvolvimento do seu filho em qualquer situação cotidiana. Qualquer momento é momento para ajudar seu filho a se desenvolver. No meu caso da Lauana, que faz faculdade, estágios, mas mesmo assim se dedica em desenvolver o filho. O negócio é porque eu estou numa correria tá no final do período da faculdade, aí eu estou em semana de prova, mas eu já botei na minha agenda que eu tenho que assistir, vou assistir que seja de noite. Ontem, por exemplo, a hora que eu fui pro parquinho, se eu não tivesse seguindo esse método criar em casa, eu não ia pegar o Augusto e começar a falar para ele, agora você está subindo. Agora você vai descer. Você agora aproveita qualquer momento, qualquer oportunidade para desenvolver uma habilidade nele. Qualquer uma. O banho, o almoço, a cama elástica, o carro. E para você saber se o seu filho está realmente se desenvolvendo, procure sempre fazer essas perguntas para você mesma. Meu filho está ficando calmo e tranquilo? Eu estou conseguindo ajudar meu filho a ser independente e ter autonomia? Estamos conseguindo levar uma vida normal juntos? Se alguma das respostas forem não, isso significa que você precisa parar, respirar e voltar para a primeira etapa e ver de fato em qual momento do desenvolvimento seu filho está, do que ele realmente está precisando nesse momento. Na verdade, existe um processo para você fazer o caminho mais curto e de forma mais leve. E como eu sei que constância e tempo são obstáculos para a maioria das mães, eu transformei todo o meu conhecimento em algo que traz resultado mais rápido. Em um dia, você já consegue ver resultados comportamentais no seu filho. Foi ontem que você foi levar a questão da farda? Foi ontem. Conta aí. Amanhã ela acordou que à noite eu já digo a ela, olha, vamos dormir, amanhã de manhã a gente vai pôr a fardinha, pegar a bolsa, a lancheirinha e vamos para a escola. Quando ela levantou, eu coloquei. Aí a escola dela tem 3 fardas, são 3 fardas diferentes. Eu coloquei a primeira, que é a primeira farda mesmo. Aí ela se jogou no chão e começou aquela crise temerosa. Eu tirei a farda. Aí vesti a segunda farda, foi uma segunda crise também. A terceira farda, uma terceira crise. Aí ela foi numa bolsa de roupa,
que era para mim doar, que não dava mais para ela as roupas. Ela tirou uma lá e foi com ela. Aí eu entrei, o pai entrou com ela, eu entrei na frente. Aí disse a diretora lá, ó, ela vem sem farda, vem com uma calça aí no meio da canela, que é as roupas que não dá mais para ela. Aí a diretora só fez fazer assim na testa, balançou os passos. Aí quando foi ontem à noite mesmo, sei lá, amanhã, de manhã, quando você acordar, Peppa vai estar esperando, porque Peppa vai vestir sua fardinha, que Peppa vai para a escola com você. Peppa disse, Peppa. Aí ela veio no armário, tirou a farda comigo, colocou lá no quarto, em cima da cama, o tênis, a meia. E hoje ela vestiu de boa e foi de farda de boa, graças a Jesus. Gente. E agora, antes dela dormir, ela já foi de novo botar a roupa lá no mesmo canto, porque Peppa amanhã vem cedo vestir ela. Ou seja, em o menor tempo possível. E não é necessário você saber tudo sobre autismo para conseguir fazer com que seu filho se desenvolva calmo e tranquilo. Mas você vai precisar de um acompanhamento para te ajudar com as necessidades únicas do seu filho, porque eu sei que vão surgir dificuldades durante a caminhada. E se você não tiver um suporte de alguém que já fez o caminho das pedras, você desiste e não continua. E se você não der continuidade no que você aprende, você nunca vai chegar no seu destino, que é ver seu filho se tornar um filho calmo, tranquilo, independente, de forma natural e vocês poderem levar uma vida normal juntos. Não dá para ficar assistindo aulas intermináveis e aleatórias na internet para que depois você se vire sozinha para ajudar o seu filho. O autismo, ele não é uma coisa que é fácil de você lidar, não é. Aí o que acontece, se você não tiver uma base, para que você comece daquela base, você tem um direcionamento para onde você vai, onde você tem que chegar, e os caminhos que você vai percorrer com as dificuldades que você vai encontrar, então você desiste. Por quê? Porque você acha que não vai conseguir. E realmente não vai. O criar dá certo porque assim, você tem a reunião base, tem os encontros que você vai vendo o que as outras foram fazendo, você vai pegando aquelas dicas, e quando você chega no problema, você tem você para contar. Sara, me ajuda, como é que eu faço aqui? Ó, Iana, faça assim, 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 assim. Você vai lá, faz. Se não der certo, você, Sara, não deu certo. E agora? Você já tem outra saída. Então, assim, aí você consegue caminhar, mas se não for assim, Sara, não consegue, não. Então, eu construí uma verdadeira rede de apoio virtual, onde você tem meu feedback por um período de 1 ano. Nesse processo, algumas mães vão precisar de mais suporte, outras de menos, mas de qualquer forma, eu e minha equipe vamos estar prontos para te ajudar a desenvolver seu filho autista. Daqui a pouco vou te explicar melhor sobre tudo isso. Agora vou responder algumas das dúvidas mais frequentes que aparecem nos meus e-mails, nos comentários embaixo da aula, nas redes sociais. E se você me mandou suas dúvidas, fique atenta que provavelmente elas vão ser esclarecidas com as respostas que eu vou passar de outras pessoas. Então vamos lá para as perguntas? Primeira pergunta. Sara, posso aplicar esses conhecimentos do seu método, mesmo meu filho ainda não tendo diagnóstico de autismo? Sim, você pode. Por quê? No meu método, que envolve toda a família, eu ensino como você lidar com o desenvolvimento comportamental do seu filho, ajudando ele a ser mais calmo e como ele desenvolver as habilidades da fala, do desfraude, da seletividade alimentar e ter autonomia e independência. Ou seja, você já pode aplicar o meu método e já ir tendo resultados com o seu filho. E até você ter o diagnóstico, já vai estar muito melhor, muito mais calmo e independente, mesmo se ele levar 6 meses ou até mesmo 1 ano para fazer todo o processo e passar por toda essa parte burocrática. A minha filha Emily, de 3 anos e meio, eu ainda não sei se ela tem o autismo, mas ela tem algumas características que parece ser. Então, eu e meu esposo, a gente assim, fica pesquisando, a gente está tentando, né, para saber se tem ou não. Algumas características parecem, algumas não.
Então, como a gente não tem diagnóstico, mas aí a Sara falou, não, o curso dá para você também participar mesmo sem o diagnóstico. Aí a gente resolveu participar para a gente, né, no decorrer do andar, até mesmo se a gente conseguir comprovar se é ou não, e se não for também, mas vai ajudar até mesmo no comportamento dela, o curso. Por isso que... Apesar de a Emily, na época, não tinha o diagnóstico de autismo ainda, mas valeu a pena você ter entrado no método CRIAR, mesmo que ela não tinha o diagnóstico ainda? Sim, valeu muito, porque antes mesmo de eu passar pela médica novamente, igual eu te falei, eu como mãe sempre acho que o pai ainda tem esperança que não é, mas eu sei que é. Antes de eu passar na médica novamente, eu já estava praticando, né, as coisas que você foi orientando, né? Então isso aí foi muito bom assim, mesmo sem ter certeza, valeu a pena, né? Tá valendo, né? O suposto diagnóstico, igual o meu, ainda é um suposto, né? Já fui no médico e ele falou assim, não, vou esperar as terapias, vou esperar os terapeutas falar. Sara, como o seu método pode ajudar meu filho, que é muito nervoso e agitado, e eu não consigo entender ele? Fico sem paciência muitas vezes, mas quero aprender a lidar com ele. Porém, não sei por onde começar. Você vai precisar de um direcionamento para saber como lidar com seu filho, mas também de aprender a fazer um autoconhecimento, a olhar para o seu interior e conhecer as suas dores e sentimentos mal resolvidos, para então conseguir aprender a ter mais paciência com o seu filho e aprender a lidar com ele. Vai precisar de alguém que já fez o caminho das pedras para te instruir como lidar com seu filho em cada situação nova que ele passar, seja na escola, em casa ou quando vocês forem em algum lugar. Então, além do passo a passo do método, você vai precisar de ajuda para colocar em prática toda a parte teórica e eu estou lá para te ajudar. Então, o meu desespero é a questão que eu não sabia por onde começar, né? Igual a questão das birras, eu precisava muito de alguém para me orientar, para ter essa conversa que a gente tem aqui, você troca, me passa o seu conhecimento e trocamos experiências também, né? Você com seus filhos. Então, eu precisava disso aí, um apoio, porque eu não tinha ninguém me segurar. Minha sogra falava que a menina não tem nada, outro fala que não tem. Aí com quem que eu ia me apanhar? Eu não tinha, né? Só ficava pegando coisas esporádicas na internet. Então, o que me fez buscar o curso foi ter conhecimento, me amparar em alguém. E o que me fez confiar no seu curso foi a questão que você mostrou, seu filho, né? Aí eu queria muito entrar com o método natural e eu preferi, mas eu quis continuar pelo fato de aprender, me segurar em alguém, poder confiar em que se acontecer alguma coisa, com quem que eu vou poder compartilhar. Terceira, trabalho fora, vivo numa correria de serviço, casa, criança, creche, chego em casa morta de cansado e tenho que cuidar da minha filha autista sem ter a ajuda da família. Não tenho tempo para desenvolver ela. Eu entendo que como mãe de autista e precisando trabalhar fora, você tem muitas responsabilidades para dar conta e te sobra pouco tempo para ajudar sua filha. Pensando com carinho em dificuldades como essa, o meu método te ajuda a se organizar para você poder desenvolver sua filha de forma que você possa usar o benefício do tempo. Mas eu não estava sabendo me organizar, porque estava me sugando tanto o estresse, a sobrecarga da situação, que eu não estava conseguindo me organizar. Então, quando as coisas começam ficar mais tranquilo, você consegue organizar a mente para o que você vai fazer, né? Então, quando tem mais tempo, tem mais disponibilidade. A gente fica sem energia, você não tem nem cabeça não quer nem fazer mais nada. Eu tiro um tempinho para brincar com ela, todos os dias eu pinto, eu brinco, a gente tá interagindo, o Felipe também participa muito, igual eu te falei que ele gosta muito. Então, assim, o comportamento dela nesse período vai evoluir muito mais, eu acredito. Ainda está um pouco puxado, porque nós estamos finalizando o período. Aí eu faço faculdade de enfermagem. Aí agora a gente vai começar a aula prática na unidade hospitalar. A maioria das coisas que a gente está fazendo, por enquanto, é de dia, que é os estágios e as aulas práticas. O tempo é a gente que faz. Todo o tempo disponível que eu estou tendo,
que ele tá ali, que eu vejo que ele tá quietinho. Eu vou lá onde ele, aí eu vou e faço alguma coisinha. Aí eu vou cuidar das minhas coisas, ele vai atrás de mim, aí me puxa, ele pega a gente ainda pelo dedo, puxa, aí a gente entra dentro do quarto e brinca com ele. Ou seja, meus vídeos e áudios aula são curtos e práticos, trazendo resultados em pouco tempo de prática. E você pode assistir às aulas no seu tempo. Enquanto outras metodologias demoram para você ter resultado no seu filho, quando se tem, com o meu método Criar, você já consegue em um tempo muito menor. Tem 2 meses, 2 meses. São uns 3 meses. Eu já vi grande avanço nele. Tem o quê? Tem um mês já. Já tem um mês. Um mês agora. Acho que tem menos de um mês. Em menos de um mês, né? Acho que foi. É muito rápido. Deve ter um mês e uma semana, mais ou menos. Foi, eu acho que na segunda semana. Assim, uns 15 dias, mais ou menos. Não, eu acho que menos de 15 dias. Foi o banho, que era difícil, e o pular. Isso aí ela parou no instante. Quando eu estou aplicando, né, período de umas 2 semanas por aí, já tem uma diferença. Quarta. Mas meu filho já faz anos de terapias e mesmo assim ele ainda tem muito pouco resultado. Será que eu vou conseguir ajudar ele? Infelizmente, a maioria das terapias aplicadas nas crianças autistas tem como metodologia intervir, bloquear e castigar com consequências ou premiar com presentes caso ela obedeça. Por isso mesmo, seu filho não está tendo os resultados esperados por você. Como você aprendeu na aula 1, é preciso compreender e respeitar a mente e o funcionamento do cérebro do seu filho autista e levar direcionamentos e instruções para ele, ao invés de intervir e bloquear seus comportamentos repetitivos. E tentar corrigir seu filho, tentar moldar ele como se ele pudesse se tornar como uma criança, adolescente ou adulto que não seja autista. Eu não tinha conhecimento, para ajudar ele, não tinha conhecimento de nada. E as terapeutas também não me falavam. Na época que ele fazia, todas elas não me falavam o que tinha que para fazer em casa. Era só lá. O Miguel tava com 3 anos e pouco, usando fralda ainda. E aí eu falava assim para a TO, né? Eu falei assim, e agora, né? Vai só apresentando para ele um pinico. Eu falei, mas como eu vou apresentar um pinico? Ó, filho, isso aqui é um pinico, que é para você fazer xixi. Mas ele sabe o que é fazer xixi ali. Ela não explicava, Sara, ela não explicava. Aí eu ficava assim, caçando na internet para ver o que tinha para mim poder, como que eu conversava com ele, para ele entender que ele tinha que fazer xixi lá. No fim das contas, o Miguel não aceitou o pinico, porque eu não sabia explicar, eu não sabia entrar no mundo dele, que é assim que eles falam, né? Eu não sabia entrar no mundo dele para poder explicar para ele o que ele tinha que fazer, não sabia. E elas também não me falavam, as terapeutas, não me falavam, nem fono, nem TO, nem nada, elas não me falavam. Eu falei assim, mas hoje você aplicou o que nele? Hoje ele brincou assim, assim, assim. Mas como que eu posso fazer isso em casa? Não, mãe, aqui é só na terapia. Eu falei, como? Se elas estão lá na terapia, então ele se deu tão bem lá, igual ela falava que ele se dava bem lá, só que eu não podia aplicar em casa. Ela estava passando no psicólogo, mas eu achava o método que ele aplicava, eu achava que não estava dando certo e tal. Eu comecei a falar do método para ele e a psicopedagoga, mostrei uns vídeos, e assim, hoje ela voltou a fazer terapia com ele, mas ela faz a terapia comigo na sala, ele faz comigo. E a gente não usa mais o método dele, a gente usa o método Criar, que deu muito, muito, muito certo. Ontem ele elogiou ela demais, me elogiou demais, e disse a mim que tinha crianças lá que ele atendia há 2 anos, que ela não tinha conseguido chegar a 1% de evolução, que a Alice em um mês teve. Quinta, minha filha não consegue ficar muito tempo na escola. A professora reclama do comportamento dela e ela não obedece aos comandos. O que eu faço? Estou perdida, realmente. É muito difícil quando a própria escola, onde você espera ter todo o suporte no aprendizado do seu filho, não pode te oferecer essa estrutura. Mas no meu método, eu dou todas as informações sobre como você orientar a professora, a monitora, coordenadora, sobre como elas devem lidar com o seu filho, se unindo à mesma forma que você aprende
a trabalhar com ele em casa. E por unir as forças, você tem como resultado uma evolução muito mais rápida e positiva. E você se sente amparada também na escola. Comentei com uma professora, aí ela disse, nossa, pois está funcionando, que ele era muito agitado aqui, tinha vezes que ele ficava muito agitado, ficava gritando. Aí agora não, agora ele fica quieto, quando é para ficar quieto, ele brinca quando é para brincar. E às vezes eu chego lá para buscar ela, aí sim que ela vai guardar os brinquedos. Tipo assim, na hora que a professora pediu, ela não quer fazer, ela quer fazer na hora que ela quer. A professora já elogiou, a professora falou, Rose, ela melhorou muito o comportamento na escola, melhorou muito, ela tá brincando, ela parou as birras, né? Parou, acabou as birras. Aconteceu desse dia eu precisar sair, eu já estou preparando ela psicologicamente, a mamãe vai precisar trabalhar, daqui uns dias outra pessoa vai te pegar na escola. Aí eu precisei da minha irmã buscar ela. Tranquilinho, não teve problema. Eu tava falando isso com meu esposo também, que se andar todo mundo junto, né? Nossa, vai ter um avanço. E será que essa terapia floral funciona para o caso do meu filho? Tem comprovação científica? Com tanta falta de informação e conhecimento, eu entendo a sua preocupação, principalmente porque você está lidando com a saúde do seu filho. Mas você aprende no meu método que no início da humanidade, a farmacoterapia já era preparada à base de plantas. E ainda hoje, essas drogas vegetais são usadas com base em muitas medicações preparadas em laboratórios, ficando comprovado que existe realmente dentro das drogas vegetais uma energia vital capaz de modificar o organismo da pessoa. E se existem ativos terapêuticos na raiz das plantas, nas suas folhas, no seu caule e nas suas flores, capazes de trazer saúde e bem-estar fisiológico, por que questionar que existe energia nas pétalas das flores, capaz de sensibilizar a nossa esfera emocional, harmonizando os possíveis desequilíbrios mentais e também emocionais? Porém, no meu método, eu não ensino você a substituir as medicações que o seu filho já faz o uso. Eu apenas oriento o uso da terapia floral como um complemento ao tratamento que ele já faz. Como foi o caso da minha aluna Lauana, que precisava do apoio da irmã para fazer o meu método. Ela pesquisou, encontrou artigos científicos explicando e mostrou para a irmã. Foi quando eu falei com a minha irmã. Eu falei da terapia floral, ela se interessou também. Aí, quando eu fiz minhas pesquisas, que mandei para ela, ela ficou, minha irmã, será que isso dá certo mesmo? Eu disse, mulher, tá aí, eu tô te mostrando. Que eu não cheguei logo e falei para ela entrar de cabeça junto comigo. Ela tive que mostrar também para ela. Sétima, como assim entrar no mundo imaginário dele? Eu não entendo quando você fala assim. Será que funciona mesmo? Com tantas metodologias atualmente, eu entendo o quanto tudo isso fica confuso para você. Mas no meu método você aprende que autismo, na verdade, não é um transtorno comportamental, mas sim um déficit na comunicação e interação. E isso é um desafio neurológico onde o seu filho tem dificuldade em se relacionar e se conectar com as pessoas ao seu redor. E a maioria desses desafios comportamentais vem desse déficit de se relacionar e se comunicar. Por isso, no meu método, eu ensino como você ser dinâmica, entusiástica e lúdica no desenvolvimento da socialização do seu filho. Brincando é muito mais fácil. Por exemplo, ontem veja só quantas palavrinhas ele soltou ontem. Subindo, caiu, deita, que é para deitar, levanta, que é para levantar, e correndo. Aí, então, e são 5 palavrinhas. Deu o quê? 1 horinha brincando. Eu consegui introduzir as 5 palavrinhas ali. Repetir, repetir, repetir não ajuda a ensinar o seu filho. Ao invés disso, descobrir as motivações únicas dele e usar isso para ensinar seu filho as habilidades que ele precisa aprender, vai fazer com que seu filho esteja disposto a participar por um período de atenção
muito mais longo das atividades que você propõe a ele e vai ter maior retenção e desenvolver melhor as habilidades que ele precisa desenvolver. Portanto, intervir, bloquear, impedir não fazem parte do meu método. Mas estar disposta em conhecer o mundo em que ele vive, em que ele passa a maior parte do tempo envolvido, de uma forma lúdica, vai ajudar ele a interagir com você, ao invés de te excluir, não te olhando nos olhos, não se conectando com você, como está acontecendo com os filhos das minhas alunas. Ele não falava, ele não emitia, ele não tinha uma comunicação assim, igual ele está tendo agora. Ele não conhecia letras. Depois que a gente começou a aplicar, a gente fica estimulando, porque assim, a gente estimulava, mas não tinha aquela estimulação direcionada, igual a gente está tendo agora. Estimulava como se fosse ao vento, só jogando. Aí hoje em dia não, hoje em dia a gente tem mais aquela direçãozinha para a gente estar conseguindo trabalhar direitinho com ele. Aí hoje ele conhece as palavras, algumas letrinhas, ele tenta falar, ele tenta se comunicar, mas ele me chama para brincar, ele pega a minha mão, ele pega a mão do pai dele, chama para dentro do quarto para brincar, para entrar dentro da barraquinha, porque antes ele ia sozinho, ele ia para dentro do quarto e ficava sozinho. Aí ele chama, ele pega a minha mão, me leva, ou leva o irmão dele, ou leva o pai dele. Aí o pai dele deita logo no chão, que o pai dele chega cansado, aí deita logo no chão e ele faz a festa em cima do pai dele. Qual é a técnica aí que você já pegou lá e que você já aplicou aí com ele? É aquela que você falou de quando entra no quarto, aí tudo que ele está fazendo, fazer com muito entusiasmo. Ele pega umas escovinhas de dente, aí fica riscando, tentando riscar na parede, aí eu vou também toda entusiasmada riscar, aí ele fica sorrindo. E quando ele tenta falar alguma coisa, aí eu falo também igual ele, aí ele vai e fica, e faz a mãozinha, e fica todo alegre, todo animado. Isso é entrar lá nesse mundo imaginário dele, e ele está se sentindo aceito por vocês, amado por vocês, valorizado por vocês. Isso não tem preço que pague. Porque imagine você, Lauana, viver numa família, né, onde você está aí no seu mundo, mas também todo mundo te deixa aí no seu mundo e todo mundo te olha estranho e quer mudar você, como se você tivesse um problema e quisesse te consertar. Tipo, não é assim que não é assim que você faz com a escova de dente. A escova de dente é para fazer, né? Que é consertar, sendo que para você, naquele momento, um brinquedo mais divertido que tem para você é a escova de dentes. Valeu a pena você ter entrado no método Criar para desenvolver o Afonso? Agora você vê isso? Valeu não, está valendo. E muito. Valeu a pena, né? Tá valendo, né? Valeu muito a pena, sim. Eu tô satisfeita. Maravilhoso, né? Mas eu percebi algo muito importante. Entrar no mundo imaginário do seu filho sozinha e conseguir fazer com que ele interaja e se comunique, se tornando um filho calmo e independente, não é tão simples como parece. Algumas dessas perguntas que eu recebo deixam isso muito claro. Mesmo explicando como se entra no imaginário dele, surgem as dúvidas. Como eu faço para lidar com as birras? Como eu faço para o meu filho aceitar o não? E como ajudar ele a interagir na escola? Meu filho ainda não fala. Será que um dia ele vai falar? Essas são algumas das perguntas, mas tem muito mais do que essas. Simplesmente porque você não sabe como agir, como conhecer o que se passa na mente do seu filho autista, não entender como funciona a mente dele, não saber como identificar o motivo das crises nervosas e não saber desenvolver nele as habilidades que ele precisa. Sempre são barreiras que podem atrapalhar o processo de desenvolvimento dele. Tudo isso
torna o processo que poderia ser simples, efetivo, em algo muito, muito frustrante para você. Por isso que eu criei o método CRIAR. Então, como eu te prometi, deixa eu te contar um pouquinho sobre o método CRIAR e sobre a turma que vai ser formada na semana que vem. Esse método não apenas foi responsável por trazer meu filho de volta, se tornando um autista calmo e agora independente, e nos ajudando a levar uma vida normal juntos, como também para várias mães que se deram a chance de embarcar nessa jornada comigo. Aí, quando chegou lá, aí tem aqueles carros grandes, né? Carrinho grande, colocar ele no carrinho. E a última vez a gente fez isso, não deu muito certo não, né? Ele ficou um pouco, aí depois quis pular para fora, queria correr no mercado. Aí, meninas, fomos comprando as coisas assim, com calma ainda, que correr também não dá, né? Que aí ele também acaba se estressando. Aí fomos comprando, pegando as coisas, e ele quietinho, carrinho, olhando, até vendo as coisas, mas não pedindo. Eu fiquei boba, né? Meu Deus! Acho que a gente ficou mais ou menos, acho que praticamente 1 hora se bobear. A gente ficou dentro do mercado, aí foi uma etapa vencida. O método é 100% online e você pode fazer de onde você estiver, na hora que quiser. Basta ter acesso à internet. E se você está assistindo esse vídeo agora, significa que você terá todas as condições e não terá nenhuma dificuldade de acesso ao curso quando entrar nessa nova turma. O método CRIAR surgiu para transformar uma jornada de desenvolvimento do seu filho em algo simples, prático, capaz de ser implementado um passo de cada vez. Força de vontade que eu tive, esperança, muita fé em Deus e também você. Eu vou ter, assim, Polly, falava para Polly, que tudo é Polly. Eu acho que eu vou conseguir alguma coisa assim com a Sara. Eu tenho certeza, sim. Ela vai me ajudar. É uma confiança mesmo. É uma paz, uma tranquilidade. Eu não sei nem explicar. O que motivou é que eu não sabia o que fazer em casa com ele. E também queria ajudar ele o máximo possível. Para o método CRIAR. Sim, muito. Para mim, valeu, Sara. Valeu pelo conhecimento que eu estou tendo, que eu, né, tive nas aulas, e também pelo depoimento das outras mães, para a gente entender que, às vezes, nós também não estamos tão só, né, com isso. Às vezes a gente vai vendo as evoluções das outras, é legal ver também. Eu vivia desesperada, Sara, porque eu não conseguia fazer nada com ela. Eu não conseguia fazer nada, eu não conseguia ir para lugar nenhum. Eu não tinha mais saída. Quando eu encontrei na internet o método que eu comecei a ler, eu participei do evento, aí você foi e abriu lá o espaço para pergunta. Eu falei sobre a Alice e você me respondeu em seguida. Já me direcionou para o grupo do WhatsApp. Lá no grupo eu fui vendo as outras mães comentando, aí eu vi, eu digo, é aqui. Você conta com aulas em vídeo, em áudios, que explicam tudo e para que você possa ver e rever, ouvir quantas vezes precisar. O tempo hoje em dia é muito precioso e o tempo de mãe de autista é mais escasso ainda. Então, o conteúdo está disposto de forma prática para que você possa ter resultados rápidos e com apenas 20 minutos do seu dia, você vai ter conteúdo suficiente para colocar em prática e já ir tendo resultados positivos no desenvolvimento do seu filho. Desde como trabalhar ou melhorar a comunicação dele, a interação com você, sua família e a escola, equilibrar as emoções e os sentimentos dele, como ele aprender a contribuir com as tarefas em casa e fazer as atividades cotidianas de autocuidado, preparando ele para se tornar independente de uma forma natural. As aulas acompanham um material escrito didático para você imprimir, revisar
ou usar como referência na hora de colocar em prática uma atividade proposta. As alunas do método ainda contam com acompanhamento direto e individual meu, com encontros semanais online, onde chamamos de plantão formiguinha. Ou seja, toda semana temos um encontro onde as alunas compartilham os resultados dos seus filhos ou netos e também recebem minhas orientações em qualquer dificuldade que estiver para implementar algumas das etapas do método CRIAR que você viu na aula 2. Ou até mesmo para te ajudar na escolha dos florais corretos para você, seu filho e sua família usarem, porque você vai ter dúvidas e vai precisar de alguém que já trilhou esse caminho bem mais tempo para te ajudar e te orientar nas etapas do desenvolvimento do seu filho. Eu vou realmente te ajudar e te guiar pela mão nesse passo a passo, porque é muito mais fácil a gente seguir quem já traçou o caminho das pedras, não é verdade? Assim, todas as orientações que eu indico para você chegam diretamente no seu celular e você pode contar com acompanhamento completo meu. Ainda temos uma comunidade exclusiva para alunas, onde dicas extras são compartilhadas e dúvidas são tiradas, ajudando você a ficar ainda mais segura sobre o que fazer no caso específico do seu filho. Além das dúvidas que você pode tirar sobre o uso dos florais para você, seu filho e sua família. Ao longo de um ano do curso, são dados 7 módulos de aula e todo o conteúdo você vai encontrar dentro de cada módulo, com um passo a passo e atividades práticas para você não ficar apenas na teoria, mas praticar com seu filho. E toda essa jornada começa num atendimento terapêutico comigo, onde vou começar a acompanhar o desenvolvimento do seu filho. Vou fazer a indicação da fórmula de florais para ele fazer o uso e para você também, que pode precisar de suporte nessa caminhada. E você vai receber a receita para você pedir pela manipulação na farmácia a fórmula específica de florais para o seu filho. Quais são as características específicas dele? Quais são suas dificuldades únicas, suas hipersensibilidades e o suporte emocional que ele precisa de ajuda? Quais ações você já precisa começar a implementar no seu filho para que ele já comece a ter resultados positivos de desenvolvimento? Você vai descobrir maneiras muito lúdicas, dinâmicas e eficientes, porém de forma simples, que vão trazer resultados de forma mais rápida no desenvolvimento do seu filho. Você não vai mais precisar esperar 3, 4, 5 anos para ver algum pequeno resultado no desenvolvimento dele. Nem ficar mais buscando dicas soltas pela internet para ver se alguma delas podem dar resultados positivos de desenvolvimento no seu filho. Porque, ó, se a gente for ficar pegando um pouquinho na internet, no fim das contas você não sabe nada. Da mesma forma que ele viu seu vídeo na internet, a gente fica buscando muleta. Eu falo muleta porque é o que você usa. A gente tá manco, se arrastando ali, né? O cara tá mostrando o que ele fez. Ah, eu vou tentar, mas às vezes não é para ele. Então não dava certo. Aí vou na... Ah, não dava certo. Por quê? A gente entrava num método errado. Ou seja, quando você tem direcionamento para a gente, né? Para quem está com ele, que eu não tinha direcionamento nenhum. Eu fui vendo, lendo alguma coisa, buscando, pescando na internet, uma coisa ou outra, ouvindo alguém falar alguma coisa, pegando alguns conselhos de terapeutas, das terapias. Na realidade, a gente fica mais perdido que outra coisa, né? Não tem. Eu particularmente, estava mais perdido que outra coisa. E hoje eu tenho facilidade até de expor para as pessoas. No primeiro módulo, você vai receber todas as informações sobre a terapia floral, desde como ela foi desenvolvida, sobre como usar e, inclusive, aprender como manipular, para que você mesma
possa fazer a manipulação sem ficar dependendo de farmácias. Nos módulos 2, 3 e 4, você vai aprender a desenvolver um novo olhar sobre o autismo. Vai também aprender como entrar no mundo imaginário do seu filho, conquistar, cativar e depois motivar ele a vir para o seu mundo real, interagindo com ele e ajudando ele a interagir com outras pessoas. Vai aprender como usar as motivações do seu filho a seu favor, para desenvolver as habilidades que ele precisa desenvolver. Quais brincadeiras você pode brincar com ele e também como ajudar a escola a lidar e interagir com o seu filho. No módulo 5, você vai aprender como ajudar seu filho a lidar com as frustrações e as causas das suas crises emocionais, ajudando ele a desenvolver uma inteligência emocional. Vai aprender como direcionar seu filho ao invés de usar sempre o não para corrigi-lo. Vai aprender as ferramentas para usar em cada situação, evitando que ele venha ter uma crise emocional. Se ele for adolescente ou adulto, preparando ele para saber como se defender e interagir com outras pessoas, colegas de escola ou de trabalho e até conseguir ter um relacionamento amoroso. No módulo 6 e 7, você aprende como ajudar seu filho a se tornar independente, praticando as atividades de autocuidado e ser participativo, contribuindo com as tarefas de casa para que ele se torne cada vez mais independente. Vai aprender como ajudar seu filho a escovar os dentes, trocar de roupa, tomar banho, cortar as unhas e pentear os cabelos sem resistência, mas entendendo a necessidade de ter esses autocuidados com ele mesmo. Se ele for adolescente ou adulto, ajudá-lo a preparar seu próprio lanche, contribuir com as atividades domésticas, cuidar das suas próprias roupas, preparando ele para fazer uma viagem sozinho. Pela primeira vez, ela queria fazer um chocolate, ela gosta muito de chocolate quente, aí sempre eu que faço. Ela nunca faz. Às vezes eu coloco ela perto para ela dar uma ajudinha, pega os ingredientes, ela ligou, perguntou o que precisava fazer. E ela morre de medo de ligar o fogão, aquelas coisas quentes, ela não faz. Fez, conseguiu, aí perguntei, mandei mensagem, você conseguiu fazer? Ela disse que conseguiu pela primeira vez, aí ela fez o chocolate quente, lavou os vasinhos, deixou tudo arrumadinho. Vai aprender como motivá-lo e motivar a família também, para que juntos possam contribuir nas atividades domésticas, dessa forma preparando o seu filho para a independência que você tanto deseja para ele. E todo esse material é muito fácil de você acessar da sua casa. E por que eu falo da sua casa? Porque todo o suporte que você vai ter, mas todo o conteúdo das aulas, você vai receber na sua casa online. Então, mesmo que você more em alguma região onde seu filho não tem acesso às terapias, fono, mas você vai aprender como você mesma pode ajudar ele a se desenvolver, contando com o meu suporte e com todas as ferramentas do meu método. Eu pesquisava na internet como ajudar Saulo, como ajudar uma criança autista, e eu me sentia muito perdida, por não ter acesso, por morar no interior, em ter uma cidade próxima, mas uma cidade pequena, que não tinha tanto desenvolvimento, que eu via que Saulo precisava desse suporte, né? E aí eu encontrei, né, você, graças a Deus, através do Instagram, comecei a seguir e achei muito interessante, né? Quando eu me inscrevi, daí eu comecei a perceber que aí realmente aquela resposta que eu esperava estava sim no criar, a forma de trabalhar com o Saulo, o qual era diferente de outras coisas que eu já tinha pesquisado na internet. E comecei a perceber com os relatos das outras mães que realmente funcionava o seu método. Então, isso me criou uma esperança sem igual, né? Ela não faz terapia. Eu comecei a fazer uma cidade vizinha, mas é 80 quilômetros para trabalhar, para me deslocar, voltar. Então, assim... Mas eu sei que mesmo você tendo todo o conhecimento necessário para você poder ajudar seu filho a se desenvolver, para ter independência e saúde com os florais, mesmo você tendo
todo o meu apoio e suporte. Você e seu filho também vão precisar de apoio e suporte do seu companheiro ou até mesmo da família, da avó ou de uma tia, irmã, da professora da escola ou até mesmo do seu próprio filho, caso ele já seja adulto. Pensando nisso, eu preparei um presente especial para que você não se sinta sobrecarregada e sem ajuda, se responsabilizando sozinha pelo desenvolvimento do seu filho. Porque você sabe, né? Juntos a gente vai mais longe. Então, você e seu companheiro ou algum outro membro da família que você sinta que precisa do apoio dessa pessoa para te ajudar no desenvolvimento do seu filho, ganha de presente um atendimento comigo já no início do curso. E esse atendimento vai ajudar inclusive para aquele pai que não tem paciência ou para aquela tia que ainda não aceitou o autismo do seu filho e não sabe como ajudar, como lidar com ele. Para a professora da escola que não está sabendo lidar com as dificuldades de autismo no seu filho, ou se seu filho for adulto e você encontrar dificuldade em começar a aplicar as ferramentas do método nele. E nesse atendimento, vocês vão inclusive receber uma receita de florais para que vocês já façam o uso e já venha trazer os benefícios para vocês e para o desenvolvimento do seu filho. Então, todo esse suporte que eu vou dar para você tem, na verdade, um valor que, se você fosse pagar por esse atendimento comigo, você e seu companheiro ou outra pessoa da sua família que você entende que precise participar desse atendimento, sairia no valor de R$300. Mas você vai receber como um presente, para que você não tenha dificuldade nenhuma para desenvolver o seu filho, mas tenha todo o suporte necessário para colocar em prática todo o conteúdo do curso. Tudo bem se a sua escolha for tentar desenvolver ele sozinha, sem a minha ajuda, mas acontece que o tempo vai passando, vão surgindo dúvidas, você vai precisar de orientações em como alterar as fórmulas dos florais que vocês estiverem usando e você vai vendo seu filho ficando cada vez pior e você vai se ver como um filho cada vez mais nervoso, com dificuldades em se comunicar e interagir em casa, na escola, no trabalho, se ele for adulto, e sendo ainda cada vez mais dependente de você. E nem eu conseguia fazer nada com ela. Eu não conseguia fazer nada com a Alicia. Nada, nada. Sabe o que é nada? Nada, era desesperador. Me sentia perdida. Eu fazia assim as coisas, porque eu via assim um pouquinho na internet, mas eu não sabia o que se era certo. Aí às vezes eu até falava, Paulo, será que isso é certo? Será que isso está errado? Do jeito que ela estava, se eu não tivesse assim um direcionamento com ela, eu não sei como ela estava ainda hoje. Estava assim. Eu vendo um pouquinho aqui, um pouquinho ali, mas na verdade eu não estava praticando certo. E eu te digo mais, você já parou para pensar quanto você já gastou em terapias com seu filho, com profissionais que não te deram resultados positivos para ajudar seu filho a ficar calmo e tranquilo, mas pelo contrário, deixavam ele estressado e muito irritado após cada sessão? E o quanto você gasta de terapeuta? Quanto que você gastava falando nisso? Quase 500 por mês. Um mês eu gastava quase 480. E a Beatriz só fazia o que lá? Ah, Bia, que bichinho é esse? Ah, Bia, que cor é isso aqui? Coisa que eu já fazia em casa e a Bia já sabia de cor. Eu quero coisas diferentes. Eu não via. Aí eu digo, não tá valendo a pena nada isso aí, não. Então, são 6 anos de terapia e a gente não viu essa evolução nele. Quanto você já gastou com remédios para o seu filho que não trouxeram o resultado esperado? Ele continua agitado, irritado, desobediente, teimoso, agressivo, não dorme o suficiente, além dos efeitos colaterais? Medicação não. Nem sonho nunca na vida que medicação resolve, porque não resolve. Eu tenho experiência própria aqui de dentro de casa com ela, não resolve. Se você não tiver um caminho a seguir, a trilhar, para você começar a ajudar eles, você não sai do zero, não. Quando você tiver a oportunidade de me conhecer,
nos plantões formiguinhas com as minhas alunas e nos atendimentos terapêuticos comigo, você vai poder conhecer o que é a minha missão, de como o seu investimento hoje será recompensado para você poder ter um filho calmo, tranquilo e independente e vocês poderem levar uma vida normal juntos. Assim, valeu a pena entrar para o método Criar? Muito, muito. De todas as coisas que eu fiz da minha vida, essa foi a que mais me valeu a pena. Não existe preço, não existe nada no mundo que pague o bem-estar de um filho da gente. O bem-estar deles é o bem-estar da gente. Se eles estão bem, a gente vai estar. Com certeza, cada dia é um aprendizado novo que eu tenho. E cada dia eu vejo uma coisa nova. E cada vez que eu vejo uma coisa nova, a gente vê que tá valendo mais a pena ainda. E não vou dizer assim, eu me arrependi. Não, não me arrependi. E eu faço isso através do meu método que eu já tinha aplicado por anos no meu filho e que adaptei para ficar ainda mais efetivo e mais transformador, para você poder aplicar conforme as necessidades únicas do seu filho. E a escolha de enfrentar esse processo é completamente sua. A nova turma do método que eu vou abrir na próxima segunda-feira, tenho certeza que vai transformar a sua vida, a do seu filho e a da sua família, para vocês poderem levar uma vida normal juntos. E você deve estar se perguntando, mas Sara, e como eu faço para entrar nesse curso, nessa próxima turma? Quanto custa? Presta atenção nessa boa notícia. Eu, na verdade, já investi muito tempo em estudos e conhecimentos terapêuticos sobre autismo para adquirir toda essa experiência que acumulei em mais de 15 anos. E eu já atendi centenas de famílias e muitas crianças autistas. Porém, agora no online, meu objetivo maior e sonho é que muito mais mães com filhos autistas sejam alcançadas e ajudadas. Meu objetivo não é apenas atender 1 a 1 no atendimento presencial, mas é alcançar um maior número de famílias com filhos autistas. Se você parar para fazer as contas de quanto você precisaria investir com psicólogos, diversas outras terapias com ele, idas e vindas a diversas terapias, medicações e consultas, além do fato de talvez você ter tido a necessidade de ficar em casa para cuidar melhor do seu filho. Com isso, sua renda mensal familiar ter baixado. Muito provavelmente, seu gasto sairia em torno de uns R$5.000 por mês ou mais. Ou sem contar o tempo perdido, caso seu filho não tenha acesso a terapias ainda e você esteja precisando deixar de poder contribuir na renda mensal, deixando de trabalhar fora de casa para cuidar dele. Agora, eu tenho equipe, tenho uma estrutura para atender você. A cada semana estou fazendo encontro online com as alunas na comunidade, dando suporte para te atender em cada situação difícil que elas estiverem passando com os filhos. Porque assim, Sara, se não tiver alguém que... A gente já está tão desgastado e é tão difícil que se a gente não tiver alguém que dê a mão para dar um direcionamento, a gente não consegue dar o primeiro passo, não. Tem o atendimento terapêutico que você ganha comigo já no início do curso, para que eu possa te ouvir. Você vai poder me contar todas as dificuldades com o seu filho. Vai receber uma receita para você ter a fórmula dos florais, para você usar no seu filho, e também uma fórmula para você poder usar em você mesma. Por exemplo, se você estiver sem paciência, se você está muito preocupada e insegura, e você não vai precisar pagar por esse atendimento. Tenho horas de dedicação em preparar todo o material para você. Mas, para privilegiar você que está aqui comprometida comigo nessas aulas, que deseja de verdade desenvolver seu filho e ajudar ele a ser calmo e independente, e vocês poderem levar uma vida normal juntos, vai ser em apenas R$ 697. E você pode dividir ainda em até 12 vezes no cartão. E você vai poder pagar no cartão à vista
ou parcelado, ou em até 2 cartões, ou até mesmo no boleto. Com esse valor, você vai poder ajudar no desenvolvimento do seu filho e juntos poderem levar uma vida social normal. E esse valor especial dura apenas 7 dias. Mas Sara, eu não posso pagar agora porque estou desempregada, ou meu esposo está desempregado. Fica para uma próxima turma. Aí eu falei para minha esposa, estou desempregado, mas eu vou pagar esse negócio aqui. Aí ela falou assim, porque eu não estou trabalhando, eu estou desempregado, né? Ela falou assim, tá bom, você acha que você quer fazer? Faz. E tudo que é pro Augusto é mais fácil tirar dela. Ela falou, você vai fazer? Eu falei, vou. Na questão do valor que você falou aí no método, comparado aos benefícios que você está tendo com o Augusto e do desenvolvimento do Augusto. Vou ser bem sincero, para mim ficou barato, muito barato. Que é caro que você paga uma mixaria de algo e não funciona para nada. Agora, no caso do valor, para mim, eu falo assim, para mim, saiu barato. Porque está sendo muito útil. Tudo que vem tem fundamento, eu consigo aplicar, não é difícil de fazer, é um método que é brincadeira. É brincadeira, para mim é brincadeira pura. A gente brinca, eu brinco almoçando, eu faço com ele almoçando, eu faço com ele no sofá, na cama, no banheiro, no parquinho, aonde eu tô eu uso. E como eu sei que o meu método Criar funciona para qualquer mãe ajudar seu filho ou avó que tem a guarda do neto, eu vou colocar minha pele em risco agora. Eu vou dar 2 garantias para você. Vou te dar uma garantia incondicional de 15 dias e outra condicional de 180 dias. Isso mesmo, 6 meses inteiros. Vou te explicar como tudo isso funciona. A primeira garantia é que se 15 dias você não gostar do curso, por qualquer motivo, você pode pedir o seu dinheiro de volta e eu te devolvo sem fazer nenhuma pergunta. O prazo de defesa do consumidor é de 7 dias e eu estou dando 15 dias e é incondicional. Pediu e eu devolvo. Basta me mandar um e-mail. Mas se você tiver todo o acesso ao curso, aos vídeos, aos áudios e PDFs, participar dos encontros online comigo, receber o atendimento terapêutico e ganhar a fórmula dos florais, você e seu companheiro ou aquela pessoa da sua família ou até a professora da escola ou até mesmo seu filho adulto que você acredita que precisa de florais para te ajudar no suporte para você poder desenvolver seu filho autista e em 180 dias ou 6 meses, você não alcançar o resultado que você precisa no desenvolvimento do seu filho, se seu filho não tiver resultados satisfatórios na saúde emocional dele e na autonomia, e você tiver colocado tudo o que você aprendeu em prática, você assistiu todas as aulas, participou de todos os encontros online e no gravado, teve os atendimentos comigo, você investiu seu tempo e seu filho não teve a evolução que você considera satisfatória. Você apenas me avisa e eu entro em contato com você e vamos fazer outro atendimento. Vamos olhar o que precisa ser feito a mais para que você alcance a evolução que você espera no seu filho. E eu vou te dar mais 180 dias. E se mesmo assim você não estiver satisfeita, eu te devolvo todo o seu dinheiro de volta e ainda mais R$500 do meu bolso, para você não sentir que perdeu seu tempo comigo. Agora você deve pensar assim, a Sara é maluca. Mas agora eu te falo uma coisa, qual curso aí fora faz isso por você? E sabe por quê? Porque provavelmente eles não confiam naquilo que eles estão ensinando. E eu sei que o meu método funciona. E é por isso que eu estou dando todas essas possibilidades e facilidades para que você deixe de ficar aí onde você está, sofrendo ao ver seu filho ou neto na condição que ele está, sofrendo com crises nervosas, tendo dificuldade de interagir na escola ou com a escola não sabendo lidar com ele, com dificuldades para desenvolver a fala e sair do desfraude.
E sabendo que aqui comigo, aplicando o passo a passo do meu método e tendo todo o meu suporte, você vai poder ver seu filho se desenvolver para ser um filho autista calmo e independente de forma natural. E vocês poderem juntos levarem uma vida social normal. Então, não tenha vergonha de usar essas garantias. Você não tem nada a perder. Não tem nenhum risco. Eu quem tenho risco, dando uma garantia maior do que se dá pelo direito do consumidor e ainda incluir uma garantia condicional de 6 meses inteiros. Teu risco financeiro está comigo. Ou dá certo, ou você tem todo o seu dinheiro de volta, mais R$500 do meu bolso. Você está entendendo que você não tem possibilidade de perca? Acho que você já entendeu que com tantas possibilidades e tantos presentes, muitas pessoas vão se inscrever. Então não demora para se inscrever. Nesse momento, tudo que eu poderia fazer para facilitar ao máximo você se inscrever, eu fiz. Agora, a decisão é com você. As inscrições para o Método Criar vão abrir na segunda-feira, às 8 horas da manhã, por tempo limitado. Pode ter certeza que a oportunidade não vai ficar aberta por muito tempo. E você vai mesmo precisar de um suporte para colocar todas as orientações, todas as ferramentas em prática. Porque é o desenvolvimento do seu filho que está em jogo. E esse é seu sonho de poder ajudar ele a se desenvolver para ser um filho calmo e independente e vocês poderem levar uma vida normal juntos. Se fosse entrar uma quantidade enorme de alunas, eu não iria dar conta de ajudar cada uma nesse processo de orientação para elas desenvolverem os seus filhos, fazendo os atendimentos terapêuticos uma por uma. Impossível, dando meu suporte 100% a cada uma das minhas alunas e das turmas. E a partir de quando as inscrições se encerrarem, eu vou dar toda a atenção necessária para essa nova turma que vai começar, porque minhas novas alunas vão precisar de toda a minha dedicação. E a partir de quando as inscrições se encerrarem, eu vou dar toda a atenção necessária para essa nova turma que vai começar. Porque elas vão precisar de toda a minha dedicação. Então, se você já tem interesse em entrar, coloca aí um despertador para você não perder a hora na segunda. E como tudo isso vai funcionar? Na segunda-feira, eu vou mandar um aviso para o seu e-mail, para os grupos de WhatsApp e para a nossa comunidade do evento, com um link de um vídeo explicando tudo sobre como vai funcionar o método. Na verdade, é sobre tudo que eu já te contei aqui. Mas se você quiser assistir novamente para relembrar tudo que eu te contei aqui, pode também. É só você clicar no vídeo e assistir de novo. Lá eu te explico onde fazer a sua inscrição numa plataforma online super segura. Te ensino como ter acesso ao método Criar, as formas de pagamento. Você vai poder fazer seu pagamento à vista no Pix ou no cartão, boleto. No cartão, poderá ser parcelado em até 12 vezes, podendo usar até 2 cartões. O que eu quero é facilitar ao máximo para você essa oportunidade de aprender a desenvolver seu filho. Os presentes para quem se inscrever para essa turma, as garantias, e embaixo do vídeo você vai ter um botão onde você vai poder clicar e fazer sua inscrição, onde tudo vai estar liberado para você. Se você já está decidida que quer, é só clicar no link, nem vai precisar assistir o vídeo, só clicar no link abaixo do vídeo e fazer na hora a sua inscrição. Assim que você confirmar sua inscrição, você já pode confirmar seus dados e já pode ter acesso a todo o conteúdo do método. Repito, vai estar tudo liberado. E você só tem 3 caminhos agora. Primeiro, o primeiro deles é continuar onde você está, vendo seu filho ou neto sofrendo com as crises nervosas, talvez com dificuldade de se adaptar na escola, ou na escola não sabendo como lidar com ele. Sem falar, apesar de já estar fazendo terapias há anos, e você perdida sem saber o que fazer nem por onde começar, dependendo de terapia do SUS
ou aguardando meses para conseguir uma sessão a cada 15 dias com uma fono. Segundo caminho é você continuar tentando fazer seu filho se desenvolver sozinha, procurando informações aleatórias pela internet afora, sem um passo a passo. E com isso, se sentindo frustrada e vendo seu filho sem resultados no desenvolvimento dele, testando o que funciona, o que não funciona, pagando caro pelos seus erros, e o que ainda é pior, perdendo tempo, atrasando o desenvolvimento dele. Mas eu tenho certeza que a terceira é a melhor opção para você. Quando fizer a sua inscrição às 8 horas em ponto na segunda-feira, eu vou te ensinar passo a passo, exatamente tudo eu vou te mostrar como uma solução definitiva. Você não vai mais precisar de fazer nenhum outro curso sobre autismo. Você não vai mais depender de ninguém. E daqui a um tempo, você vai deixar o seu depoimento, como as minhas outras alunas já fizeram do método Criar, desenvolvendo seus filhos para serem crianças calmas e independentes. Bom, então é isso. Se você quer realmente desenvolver seu filho e ajudar ele a se adaptar na escola, ou no ambiente de trabalho, sem crises nervosas, ajudando ele a ter mais autonomia e depender cada vez menos de você, garante uma das primeiras vagas na segunda-feira. E a cada minuto que passa, aumenta o seu risco de ficar de fora. Assim que as inscrições forem abertas, eu repito, você já vai poder se inscrever e poder ter acesso e poder começar as aulas naquele exato momento. Tudo liberado para você. A partir daí, já estaremos juntas. Se depois de assistir essas 3 aulas nesse evento, que ficam no ar só até domingo à noite, e se todo o conteúdo foi bom, compartilhe com outras mães e conte tudo o que você aprendeu aqui para elas. Manda o link dessa página aqui para elas. E se você tiver alguma dúvida aqui que eu ainda não respondi, entra na nossa comunidade no Facebook, deixa lá sua pergunta, porque eu realmente estou querendo te ajudar o máximo possível, tá bom? Muito obrigada por você ter assistido até aqui e por ter feito parte do evento Um Novo Olhar sobre o Autismo. Eu tenho certeza que, na verdade, você vai dar um jeito de estar aqui desse lado junto comigo. Se você realmente está querendo fazer parte dessa nova turma, faça um comentário lá na comunidade falando que segunda estaremos aqui juntas, porque eu já quero te conhecer. Um grande beijo e até lá!